Ele recebeu só uma égua para cobrir e já de cara produziu uma finalista da Expo Inter. O que a gente está vendo aqui é o que se pode chamar de um tiro certeiro. Visita na Estância Quaraci e olha quem encontro por aqui. Essa filha de Maquena Guindo, divisa de Los Campos, ela que foi freio de prata. 12 anos longe das pistas e sem ser montada, será que ela lembra das manobras? Boa do jeito que ela era, tem que lembrar de alguma coisa, ela tem que lembrar, né? Dakota vai para sua terceira Expo Inter e já tem ginete de olho nele. O Daniel Teixeira já experimentou ele, gostou do cavalo, pediu para que vá para o CT dele. Ainda de lá eu te conto todos os destaques do leilão do Bocal de Ouro. Lá estamos vendendo animais que era um sonho para ter desta 20 anos atrás. Agora me conta, gostou do que a gente preparou? Já está inscrito aqui no canal? O programa Cavalos, você sabe, tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos, resultados. Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Nissul Gala, a nova Rã Dakota você encontra na Rã Nissul Gala em Pelotas e Bagé. Então bora com a gente para mais um episódio. Poucos lugares na raça crioula conseguem concentrar tantas campeãs e mães importantes, como é o caso da Estância Quaraci, em Santa Cruz do Sul. As celebridades ficam no piquete à parte, com um espaço só para elas. Praticamente uma constelação de estrelas. E aí vem uma de primeira grandeza. Baliza terceira do Itapororó, que foi terceira melhor fêmea da Expo Inter, Bocal de Ouro, e no mesmo ano conquistou o Freio de Ouro. Na reprodução, ela produziu um dos cavalos mais importantes da Quaraci. Ele vai pela terceira vez disputar a final da morfologia da Expo Inter e é uma aposta funcional, mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. Agora eu quero focar na vovozinha do grupo. Aqui está ela, esbanjando saúde aos 27 anos de idade. É, sem dúvida, uma das grandes mães da raça crioula. Produziu o Piraí 1569 do Brasão, principal reprodutor da calabaça, um dos grandes nomes do cavalo crioulo. E na Estância Quaraci construiu uma importante família. É a avó de Grimbel de Quaraci, bifinalista da morfologia da Expo Inter. A gente sempre sonha, desde sempre, trabalhar num lugar que tem animais assim, né? E hoje poder realizar esse sonho aí é maravilhoso. A função agora é na Mangueira. Nilton separou um lote de éguas de cria para eu ver. Elas vão à venda no remate do Bocal de Ouro. E para minha surpresa... E entre tantas éguas importantes, eu encontro essa filha de Maquena Guindo, divisa de Los Campos, ela que foi freio de prata, uma das éguas mimosas aqui da Estância Quaraci. É um orgulho ter um bicho desses assim na manada, né, Rafael? Com certeza, uma égua importante, né, que ficaria bem em qualquer manada e a gente ter ela aqui é muita satisfação, né? O domador lembra como se fosse hoje a estreia dela no Bocal. Sim, com o Fabinho, sim, lembro. Fez umas provas maravilhosas, né? Vou te fazer uma proposta. Vamos fazer esse desafio pro Rafa. Vamos pegar lá um buçal, vamos ir para cima e ver se ela lembra de alguma coisa, Rafa? Vamos tentar sim, vamos tentar. Boa do jeito que ela era, tem que lembrar de alguma coisa, ela tem que lembrar, né? 12 anos sem ser montada é tempo, né? Pode ser que ela estranhe um pouquinho. O que vocês acham? Gostaria de ver o tom, mas não vai dar. Em seguida eu mostro como Divisa de Los Campos se portou. Mas agora a gente dá um pulo lá na sede da estância porque seu Robert está chegando. Já virou tradição nesse período, próximo ao Bocal, a gente fazer uma visita à Estância Quaraci. Para atualização, sabe? Uma espécie de checklist.
Estamos contentes que, no momento, até a sua visita aqui, está vendo os resultados deste próximo leilão. Também nos presentes agora na Expo Inter. Lá no início do ano a gente escolheu 7 animais para preparar para a morfologia e estamos preparando 7, 4 já estão classificados e a gente acredita que deva classificar os outros 3, né? Anualmente queremos manter este número modesto, mas sempre lá concorrendo na ponta para tentar ganhar os principais prêmios. Quem está de volta ao circuito é Dakota de Quaraci, que venceu a Passaporte de Caçapava do Sul, conquistando o título de grande campeão e melhor exemplar da raça. Greenbel ganhou Lajeado, já está indo para o segundo ano na Expo Inter, foi 2 rosetas ano passado, né? A Gamarra, do Passaporte 1 Alegrete, também foi grande campeão e melhor exemplar da raça lá. E o Hospedeiro, que também passaporteado, só que esse a gente decidiu daí de abrir mão dele no remate. Conversando com o seu Robert, a gente entende que seria uma maneira de dividir um pouquinho, né, dos resultados da Quaraci com o cliente, vendendo esse potro passaporteado, que é um filho do Bueno Não Égua Santa Divisa, na Iluarada. Parece fácil, mas não é chegar em esteio, né? Então esse seria um caminho fácil, é comprar e estar esteio. Até agora a gente falou sobre os animais que já estão com vaga garantida para a final da morfologia e os que devem sair. Mas e a parte funcional? Tem 3 animais credenciados para o freio, né? Para a classificatória. O desafio para quem já alcançou o topo, para quem performa entre as melhores cabanhas do mundo do cavalo crioulo, é manter-se, né? Sim. E vocês, ano após ano, estão presentes na final da morfologia, tem animais da marca concorrendo no freio, então isso é importante. Não é fácil hoje em dia, tem mais risco de cair do que subir a vezes. Para dizer que vai ter uma cabanha de sucesso só baseado em animais bonitos, ignorando a função. Não, isso não. Para mim, o cavalo crioulo é aquela combinação de morfologia e função. A gaita ponto é uma égua que eu domei ela ano passado. Essa égua está com 1 ano de doma já, né? Eu domei ela lá na estância, tomei no serviço, fez toda a lida e depois a gente enfrenou ela e ela teve que parar um tempo, porque ela foi na Expo Inter ano passado, né? Então ela teve pouco tempo de freio. Aí depois da Expo Inter, a gente coletou o embrião dela e agora que eu estou rocinando ela de freio, dando uma terminação nela, porque ela ficou um tempo na morfologia e depois foi para reprodução, né? Então agora a gente está dando um acabamento nela, mas quem procura uma égua para as pistas funcional, com certeza é a égua indicada. Ela é muito mansa, muito dócil, fácil de treinar. Eu acho que vai ser uma égua que vai andar bem. O Hangar é um cavalo novo de doma, vai fechar 4 meses de doma agora. A gente trabalhou com ele 2 meses de rédea, aí depois parei ele 1 mês, enfrenei bem enfrenado. E agora com a função do remate a gente começou a trabalhar ele de freio para já entregar de freio para comprador, né? Mas é um cavalo bem interessante, um cavalo que se mostra muito funcional já. Manso, um cavalo de 2 anos e 4 meses. Eu acho que é outro cavalo que tem bastante chance nas pistas funcionais. Então, aqui Dakota de Quaraci se preparando para participar pelo 3º ano da final da Expo Inter. Uma conquista e tanto, né? A gente sabe o quanto é difícil garantir vaga para estar lá, né, Nil? Sim, com certeza. Valério, o Dakota foi já 2 anos, né, finalista, foi 2 rosetas, 2 anos. Sendo que se tu parar para pensar, os anos que ele foi, ele pegou Jacinto, Magistrado, Querendon,
cavaleira, ele pegou todos os cavalos importantes. Uma pista muito pesada, né? Bastante pesada. O Daniel Teixeira já experimentou ele, gostou do cavalo, pediu para que vá para o CT dele. Para correr já esse ano. Depois, lá, conversando com o Daniel disse, Nilton, fala com o seu Robert. O Dakota para mim é um cavalo bastante competitivo. E eu acho ele muito jovem ainda. Eu acho que ele precisaria amadurecer um pouco mais. Então, por isso, tomou a decisão de retornar ele para casa e levar nesse sprint de novo, para ano que vem, sim, se iniciar de novo na parte nacional. E assim, um filho de baliza terceira do Itapororó, e ele vem mostrando esse sangue, porque se comprova morfologicamente, tem aí a expectativa funcional, e ele como pai já está imprimindo muito. Sim, super bem. Tem uma potranca que é numa mãe ganadeira, que sai agora nos próximos passaportes, também se mostrando boa, funcional. E já dessa geração, agora que foi o ano que a gente mais usou ele, já nasceu bastante potro. Eu fiquei sabendo que o técnico que atende vocês, o Rodrigo Pi, esteve aqui e ficou encantado com a produção do cavalo. Sim. É verdade? Sim, verdade. Verdade verdadeira. E assim, no leilão a gente vai ter oferta, bichos dele também, animais dele? Vai um filho dele. O potro Picasso se chama Idauê de Quaraci e tem na linha baixa Ganadeiro da Harmonia. Bem bom, velho. Potranco de ficar na cabanha. A ideia de vender um potro desse nível é dar condições de pista, já que o número de animais por aqui é muito grande. Porque não estamos conseguindo cuidar e aproveitar e dar a própria atenção de vida para os animais para que chegue ao sucesso, tanto em morfologia e função. Na verdade, o Aquiles, quando eu cheguei na cabanha, ele era um potranco de ano e meio. Na época era uma das apostas do seu Robert, assim, né? Mas a compra de coberturas do pai dele a esse Malque sedutor acabou tirando o foco do potro. Mesmo assim, Aquiles de Quaraci mostrou do que era capaz. O que a gente está vendo aqui é o que se pode chamar de um tiro certeiro. Aquiles de Quaraci recebeu na primeira temporada uma égua só para cobrir. E produziu nada mais, nada menos do que uma finalista da morfologia. Se decidiu então de botar uma égua nele, que foi a Afrodite, e que deu a Benilde, que já no primeiro ano já foi passaporteada para Esteio. Aquiles de Quaraci reforça o time de garanhões que vão à venda no leilão do Bocal de Ouro. A linha Horsecare é uma linha que nasce no sentido de uma atualização das rações Supra a uma necessidade de mercado. Então, nessa linha, ela é constituída de produtos com baixos teores de amido, atendendo tecnicamente os animais com desordens metabólicas, animais em recuperação e também ajudando em muitas condições ao controle de peso. Compõem a linha Horsecare a Horsecare Potros, a Horsecare Sport e a Classic, que é o produto que dá origem a essa linha. Através da segurança em saúde digestiva que a linha Horsecare nos traz, ela tem contribuído amplamente no preparo de animais, ela tem sido um braço forte hoje da indicação de colegas médicos veterinários e também tem sido um diferencial no preparo e cuidado de animais nas centrais de reprodução, devido à alta valorização genética dos animais e muitas vezes relacionada à idade dos animais que são mantidos nas centrais. Então, essa segurança que nos proporciona esses produtos de baixos teores de amido tem sido um diferencial hoje a nível de mercado. Vamos ver, Divisa, se o que foi aprendido ainda tá latente ainda na tua mente. Tem só se eu cair dela por ela ser muito boa, mas por ela fazer alguma coisa errada, não. Rafael salta e se acomoda no lombo da égua. É muito manso, né? Viu? Peguei ela ali, não tem, ficou parada, esperando, né? O domador caminha um pouco com Divisa de Los Campos e pede o giro. É só encostei o cabresto no pescoço, sem freio, sem nada, só com buçal, né? Ela não deixou nem encostar o cabresto e já começou a rodear, né? Ela é muito fácil.
Não por acaso divisa foi bocal de ouro, freio de prata, bronze da FIC e é a estrela do leilão do dia 24 de abril. Esses eu acho que são os animais diferentes, né, galera? Não existe muitos deles, né? São raros, né? Rafa, se ela não tivesse 18 anos, que não parece que tem, eu te diria que ela tá pronta para encarar mais um circuito, perder um pouquinho de peso. Um pouco de peso, umas troteadas e tá, né? Tá pronto. E a gente domou os filhos delas aqui, dos dela, e é tudo do tipo dela. Tudo tem facilidade de aprender, manso. Ela passa bem as características dela. Aqui vamos lá na Rosília, então aí, ó, tá aí, ó. Aqui, ó, galopeira 170 da Vendramin, ó. Tá na... Essa aqui, ó. Chegou um ponto que não tem mais como mexer nas éguas de cria sem mexer em égua boa. Também no grupo de éguas de cria Campana Quincha, mãe de Campana Buena, quarta melhor fêmea da Expo Inter, e da freio de ouro Campana Vicunha. Mãe comprovada, é. E deixa filhas importantes aqui na reprodução na cabanha. Estrelada é outra égua super importante, né? É a irmã inteira da bola cheia, né? Que é a mãe do Bueno, que também deixa filhas importantes na cabanha. E ela tá prendo sedutor e com cria ao pé de sedutor também. Amor é a Belina, essa é a marca Quaraci, né? Mas é uma filha do Chicão na Intriga. Essa égua deixa filhas bonitas na cabanha. Prendo Mate Amargo. Ali galopeira 170 da Vendramin, uma égua super importante, filha do Macanudo. Nós estamos vendendo animais que era um sonho para ter desta 20 anos atrás. O leilão da Estância Quaraci é durante o Bocal de Ouro, na próxima sexta-feira, dia 24, às 20 horas da noite. Transmissão aqui pelo YouTube do programa Cavalos. Mais informações, cadastros e lances com a turma da Macedo Leilões Rurais. Mais uma vez, parabéns, seu Robert, dona Rosali, pela excelência na criação, pelo capricho. Vocês sempre se superam. O programa de hoje fica por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Não esquece de dar like, deixar um comentário e se inscrever. Até mais! Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.